Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero falar a respeito do livro Os Batistas e as Últimas Coisas, considerações sobre a perspectiva escatológica dos batistas da Convenção Batista Brasileira. É uma publicação da Verbum Publicações. Você conhece essa editora? Se você ainda não conhece, está aparecendo o link. O site na tela do seu dispositivo e tem um link na descrição do vídeo para você estar acessando e conhecendo essa editora que tem publicado excelentes materiais, principalmente ligados aí ao pensamento batista, seja da soteriologia, seja da escatologia, enfim. Esse livro em si, ele trabalha a respeito da escatologia. Qual é o pensamento dos batistas com relação à escatologia? Então o autor, Rodrigo Figueiredo, vai entrar dentro da história, trazendo citações para mostrar que apesar dos batistas no Brasil, os batistas em geral, eles não têm uma linha escatológica definida, ele apresenta uma linha que ela vem aí desde os primórdios dos batistas e caminha até os dias atuais. E ele faz isso de uma forma bem assim intencional e também com fatos e provas por meio de livros e outras publicações. Então, se você quiser adquirir esse livro, na descrição tem um link para você estar comprando e a gente vai lá para a mesa agora para a gente entender e também conhecer um pouco dessa obra. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o nosso livro Os Batistas e as Últimas Coisas, considerações sobre a perspectiva escatológica dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Vale ressaltar que esse livro foi publicado pela Verbum Publicações. Se você não conhece essa editora, corre lá, acessa o site que está aí na descrição para você conhecer. Olha só, tem aqui também inclusive algumas redes sociais, para você estar acessando e conhecendo essa editora que vem publicando maravilhosas obras para a gente que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Escatologia é um assunto polêmico, bem discutido, né? E esse livro, ele traz um aspecto histórico também sobre a visão dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Então vamos deixar de conversa, vamos ver aqui o conteúdo desse livro. A gente tem aqui um pouquinho, né, na ficha catalográfica, uma imagem aqui, tem informações também aqui na lateral, nessa orelhinha de marcação de página, ficha catalográfica. Esse livro foi publicado em 2023 pela Verbum. O autor é brasileiro, tá? Aqui tem algumas indicações, agradecimentos e um sumário, tá? É um livro que eles dividiram em 4 capítulos, tá? E eu gostei muito do índice porque é um índice bem detalhado. Eu sou apaixonado com índices que são elaborados dessa maneira, né? Então, capítulo 1, perspectivas escatológicas. Ele vai trabalhar todas as linhas escatológicas que existem, de forma resumida, panorâmica, tá? Capítulo 2, escatologia na história da igreja. Então, ele também, de forma panorâmica, traz um pouquinho. 3, escatologia batista. E, gente, olha só, tem aqui 3.1, 3.2, tem subtópicos, tá? Nesse capítulo 3, que é o capítulo mais longo, ele vai trabalhar a escatologia entre os batistas da Convenção Batista Brasileira. Isso aqui é muito importante também, tá? E aí o capítulo 4, reflexões pastorais entre a teoria e a prática. Depois vem uma conclusão e referência bibliográfica. Um livro que tem 170 e poucas páginas, né? A folha é aquela folha branquinha. Diagramação dos livros da Verbum é uma diagramação muito boa, o tamanho da letra é também confortável. Aqui a gente tem um prefácio. Tem aqui uma cronologia das fontes utilizadas na pesquisa. Então ele traz aqui uma cronologia bem interessante, né? Sobre os livros, principalmente os livros que ele vai consultar para fundamentar sua linha de pensamento. Então tem aqui uma introdução, onde o autor traz um pouquinho a respeito do pensamento batista com relação à escatologia. Ele vai trabalhar aqui um pouquinho sobre as convenções batistas que existem no Brasil. Tem aqui a CBB, que é a Convenção Batista
Brasileira, CBN, Convenção Batista Nacional, e a CIBI, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. E aí ele vai explicar especificamente sobre estas 3 convenções batistas no Brasil, que fazem parte da Aliança Batista Mundial. Nenhuma delas afirma diretamente a expressão pré-milenismo, pós-milenismo ou milenismo em seus documentos doutrinários oficiais. Ele deixa claro isso, tá? Os batistas da Convenção Batista Brasileira, recepcionando a tradição escatológica batista desde o século 17, não afirmam em sua declaração doutrinária que os que são pré-milenistas, pós-milenistas ou amilenistas. Então, ele traz uma explicação que não há uma definição assim clara. E também vale ressaltar que até mesmo em outras definições teológicas, como por exemplo soteriologia, se a Convenção Batista Brasileira é arminiana ou calvinista, enfim, também não há uma definição. Em breve a Verbo também vai publicar um livro que vai trabalhar a respeito de soteriologia dentro da denominação batista, tá? Então vocês aguardem, é um próximo lançamento e a gente também pretende apresentar aqui para vocês. Bom, entramos aqui no primeiro capítulo, perspectivas escatológicas. Então, a linguagem é de fácil entendimento. Não é um livro que tem uma linguagem rebuscada, é um livro que tem uma linguagem tranquila de se entender, tá? Então, aqui ele vai explicar a questão do milênio, que eu acho que é o ponto-chave, mas aí ele vai desenvolver uma explicação sobre cada uma das correntes escatológicas. Ele começa pelo pré-milenismo e ele explica o pré-milenismo pré-tribulacionista, também conhecido como o dispensacionalismo, é adotado por muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas aí nessa parte do pré-milenismo ele explica o que majoritariamente o pré-milenismo crê e os pré-milenismos que existem, porque tem o pré-tribulacionista, que é a questão do arrebatamento antes da tribulação. Ele fala um pouquinho da história dessa linha, e a maneira como se interpreta. Olha só, que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, distinção entre Israel e igreja, arrebatamento secreto, a volta de Jesus em 2 fases, etc. Então esse aqui é o conteúdo do livro. Ele sempre destaca algumas partes em negrito para facilitar a localização, e abaixo são notas ou comentários de outros autores ou livros, tá? Essa parte menorzinha aqui é um conteúdo que a gente encontra extra no livro. E ele desenvolve cada uma das linhas dentro do pré-milenismo. Então tem aqui o pré-milenismo mesotribulacionista e o pré-milenismo pós-tribulacionista também, tá? Então ele trabalha um pouquinho sobre cada um e os pontos principais de cada uma das linhas. Assim também ele vai fazer com o pós-milenismo. Ele explica ponto por ponto. O pós-milenismo: ocorrerá a conversão das nações no futuro, antes da volta de Jesus, etc. E traz aqui o milênio simbólico, não se trata de um governo de Jesus literal por 1000 anos, tal, mas a distinção que há uma volta de Jesus após o tempo, tal. E aí tem o amilenismo depois. Ele também explica a linha milenista. Não é uma explicação, ele não foca muito na questão histórica da linha, mas ele desenvolve os pensamentos e interpretações de cada uma das linhas. E depois ele traz aqui um quadro, que eu vou até aproximar para você visualizar melhor. Olha só, onde ele explica todas as linhas, tá? Olha só que interessante, é tipo um diagrama, né? Então ficou muito bem explicada essa parte. Sendo que, ainda assim, ele vai desenvolvendo pontos escatológicos sobre as ressurreições. Então, nesse primeiro capítulo, ele também foca em trazer as distinções que existem em cada uma das linhas de pensamento, tá? Então, o capítulo 1 encerra na página 50. O capítulo 2 traz a escatologia na história da igreja. E é interessante que nesse capítulo ele vai fazer um resumo, mas um resumo mesmo, da escatologia primeiro do século 2 ao século 5, e onde ele vai tirar, ou melhor dizendo, mostrar que não é verdade, segundo a linha dele de raciocínio e interpretação, que nesse período todos os teólogos eram pré-milenistas, tá? E aí ele explica que não, ele traz aqui alguns pontos,
onde ele mostra que nem todos eram, não se posicionavam, mas olha só, ele até mostra aqui o credo niceno, e ele diz que esse credo se aproxima do amilenismo, ou do que o amilenismo crê. Então, olha só, por isso não pretendemos afirmar aqui uma unanimidade do que chamaríamos hoje de amilenismo desde o século V até o século X. Ao contrário, reconhecemos que a pluralidade permaneceu e o fato de Agostinho ter afirmado algo que pôde agradar os amilenistas não exclui que Agostinho também pode ter dito algo sobre outros assuntos que os amilenistas contemporâneos não concordam. E depois, escatologia do século VI ao século X, tá? Ele também vai desenvolver o pós-Agostinho. Falei século VI ao século X, não, viu, gente? Século VI ao século XX. Algarismos romanos que tem hora que buga a cabeça da gente. E aí ele vai trabalhar aqui a escatologia também no período da Reforma. É um resumão, tá? Aqui tem algumas notas muito interessantes, porque nessa parte, ó, por fim, na dissensão pastoral nas igrejas, com o declínio do pós-milenismo durante o século XX, um razoável número de ex-defensores do pós-milenismo achou necessário ajustar sua escatologia. Visto que o pré-milenismo representava uma ruptura muito radical, a maioria optou pelo milenismo. E aí ele explica que muitos nessa época, no começo do século XX, adotaram o pré-milenismo dispensacionalismo, porque essa linha influenciou os seminários interdenominacionais e também o movimento pentecostal. E aí por isso que essa linha de pensamento acabou influenciando inclusive muitos batistas dessa época, tá? E aí o capítulo 3, que é o capítulo mais longo do livro, ele vai focar na questão de mostrar o desenvolvimento da escatologia batista brasileira com base em obras que foram publicadas por algumas editoras e também publicadoras, né? Então, primeiro ele traz aqui um pouquinho da declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, a declaração doutrinária do Seminário Teológico Batista do Sul, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e as publicações da Casa Publicadora Batista e Junta de Educação Religiosa e publicações nos séculos 20 e 21, a famosa JUERP, que hoje ela não existe mais, tá? Então, essas são as provas que o autor encontrou para demonstrar que existe sim uma linha onde os batistas da Convenção Batista Brasileira, os batistas tradicionais, os primeiros batistas, eles caminhavam dentro dessa linha. E ele vai mostrar aqui no livro, a gente vai tentar mostrar um pouquinho também. Então, primeira parte, reflexões sobre uma proposta de escatologia batista. Ele vai trazer aqui a escatologia na Gênese dos batistas. Olha só que interessante, né? Outras citações, além das que ele mostra, né? Textos de John Smith, Thomas Elvis, né? Personagens que foram os primeiros batistas, os conhecidos batistas gerais. E ele mostra que houve também uma influência do arminianismo, né? E também há uma gênese escatológica nesse período, já que boa parte da igreja reformada, ou a igreja reformada propriamente dita, seguia uma linha muito próxima daquilo que Agostinho seguia, né? Aí ele explica que os primeiros batistas não teriam condições históricas de serem pré-milenistas, pré-tribulacionistas, já que essa linha escatológica não existia ainda, né? E também o pré-milenismo histórico, que é o pré-milenismo pós-tribulacionista, também não era tão assim divulgado nessa época. Ele explica isso aqui, enfim, tá? E aí ele vai analisar as confissões de fé, primeiro dos batistas, 1609, tem um artigo aqui, tá? Que é bem resumido sobre escatologia. Como não entra em detalhes, ele mostra que essa linha, por conta da simplicidade, essa fala da confissão de fé, se assemelha ao que o amilenismo crê, tá? E aí ele vai citando várias, ó, a declaração de fé do povo inglês, uma outra declaração de fé de 1612. Então, olha só, a partir das confissões de fé analisadas que foram produzidas no início do século XVII, na Gênese dos Batistas, concluímos que John Smith
Thomas Elvins e a comunidade batista do início do século, nos textos citados do século XVII, não afirmavam de forma direta os sistemas escatológicos pré-milenista ou pós-milenista ou milenista. Contudo, isto não é motivo para se propor a partir do argumento do silêncio que os batistas não possuíam uma escatologia definida, ou que todos os sistemas escatológicos são contemplados pelas declarações de fé. Então, ele mostra que o pensamento deles se aproximam do que é o amilenismo. E ele traz várias citações históricas nas notas, tá? Para contribuir com aquilo que é desenvolvido no livro. Bom, terceira parte do capítulo 3 é a escatologia entre os batistas da Convenção Batista Brasileira. Então aqui ele vai trazer alguns livros bem antigos, né? Da junta da JUERP, ou da Casa Publicadora Batista, que eram livros aí do início do século XX. Por exemplo, Edgar Mullins, 1860 a 1928, inclusive eu achei um livro dele publicado pela Ragnus, que eu comprei, deve chegar daqui a alguns dias, né, que eu vi a citação dele aqui nesse livro, tá? E é bem interessante a maneira como ele faz. Ele vai citar e vai buscar, né, vários recortes desses livros, onde, por exemplo, em 1908 a gente tem esse livro aqui falando um pouquinho a respeito da parte do reino de Deus, né? E a maneira como o autor se posiciona é próximo daquilo que o amilenismo crê. Então, por isso que ele vai buscar em autores batistas que influenciaram os batistas brasileiros no início do século XX, a linha de pensamento deles com relação à escatologia. Livro Crenças Batistas, de 1913, da mesma maneira, né? Aplicando a isso a nossa pesquisa, perde sentido qualquer tipo de argumento contemporâneo que queira propor que, como declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, se afirme diretamente pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Os batistas da Convenção Batista Brasileira não possuem uma escatologia definida e que cada um pode ser o que quiser baseado nisso. Quem pensa assim está equivocado, segundo aquilo que ele coloca. Aqui ele traz a citação do Mullins, tá? E aí ele, mais uma vez, harmoniza essa declaração dentro do amilenismo. Então assim ele vai fazendo com vários livros. A religião cristã na sua expressão doutrinária. Esse livro que eu comprei, eu consegui achar. Esse livro foi publicado pela JUERP em 1917, ou a Casa Publicadora Batista. A Ragnus publicou em 2005 esse material. Eu comprei, que eu quero dar uma lida. Olha só. A partir do exemplo dado em relação ao arminianismo e ao calvinismo, e expandindo o mesmo método para outras questões teológicas, percebe na afirmação de Mullins o conhecimento dos sistemas teológicos e a relevância dos mesmos. Porém, o autor não se vê obrigado a ter que aceitar um sistema na sua totalidade, ao contrário, rompe com os membros, retomando a centralidade da Bíblia e enxergando que há ou não de verdades em cada um dos sistemas. Bem interessante isso também. E aí ele vai mostrando dentro dos capítulos nesse livro, né, ele cita a religião cristã na sua expressão doutrinária, e aqui nas notas ele coloca as páginas, tá? Que ele tirou essas informações. Então ele traz aqui informações dos livros e traz a página que ele tirou. Uma defesa do pensamento que esses autores, apesar de não se confessarem amilenistas, defendiam o amilenismo com relação à sua forma de pensar. E eu fiz várias marcações mostrando isso. Então, vários livros, Declaração de Fé e Mensagem Batista, 1925. Tem aqui um livro do O que Creem os Batistas, 1913. Nossas Doutrinas, 1929. São vários, gente, vários. Cremos, 1943. Todas as publicações antigas aí da JUERP. Doutrinas, 1952. Tem aqui Edward McDowell, 1951. Ray Summers, também, 1900 e sei lá quando, 1951. Tá vendo? A mensagem do Apocalipse, digno é o Cordeiro. Então ele também traz aqui essa análise de Apocalipse desse livro antigo dos batistas brasileiros, lá do meados do século XX, onde, apesar de não se posicionarem amilenistas, eles defendiam um pensamento próximo ao que o amilenismo crê, tá? Então, na verdade, trazendo um resumo, é um livro que vai enfatizar
que, historicamente, a Convenção Batista Brasileira se posiciona como amilenista. É isso que ele quis dizer, com base em publicações antigas, livros antigos, enfim. O Pré-milenismo dispensacionalista à luz do amilenismo é uma publicação de 1984. E ele mostra que o livro critica a posição dispensacionalista, embora não defenda claramente o amilenismo, mas mostra pontos positivos do amilenismo. Breve História de Escatologia, 1986, é outro livro, né? Porém, a escatologia, ele vai explicando se a escatologia seria o resultado de uma formação pregressa. Enfim, ele vai mostrando dentro do que o livro acredita, né? O livro que ele procurou a informação para poder colocar aqui no seu material como fonte de pesquisa. Tem aqui Doutrinas Batistas, de 1992, o Apocalipse, Desvendando os Mistérios da Revelação, já é de 2000 esse livro. Então tá vendo, ele busca vários materiais que foram publicados, né? E o último, A Questão do Milênio, do pastor Ebenezer Soares Ferreira, né? Que também traz a mesma linha de pensamento desses outros livros. Então, ele finaliza trazendo a escatologia na Declaração de Fé de New Hampshire, de 1833, que é a Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil, que também usa a mesma forma de posicionamento que dá-se a entender, né, que é mais próximo ao amilenismo, ao invés de ser próximo ao pré-milenismo ou pós-milenismo, ou até ao dispensacionalismo, tá bom? Ele cita outras declarações de fé, ele faz comparações, tá vendo? Além disso, com o acréscimo da expressão visivelmente, exclui a possibilidade de um arrebatamento secreto, como o pré-milenismo pré-tribulacionista e o pré-milenismo meso-tribulacionista defendem. Então ele compara algumas declarações de fé. É uma obra, assim, com uma pesquisa histórica muito boa mesmo. E aí, por fim, capítulo 4, reflexões pastorais entre a teoria e a prática, é um capítulo curtinho. Ele explica mais uma vez, né, o porquê hoje em dia os batistas creem em várias correntes escatológicas. Tem batista dispensacionalista, tem batista pós-tribulacionista dentro do pré-milenismo, tem batista amilenista. E aí ele conclui, né, trazendo uma abordagem mostrando que, de fato, na análise que ele fez com base histórica, o amilenismo, historicamente, é a linha que os primeiros batistas da Convenção Batista Brasileira defendem e seguiam, tá? Depois tem referências bibliográficas, e aqui tem informações do autor. Como eu disse, é um autor brasileiro, fez uma pesquisa maravilhosa, fiquei muito surpreso com essa maneira como ele fez. Então esse é o livro Os Batistas e as Últimas Coisas. É uma análise não só teológica, mas histórica do pensamento dos batistas da CBB, Convenção Batista Brasileira. Então, quer conhecer mais aí da escatologia dos batistas? Esse material é indicado para você. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Se você quiser adquiri-lo, vou deixar na descrição do vídeo para você estar comprando esta maravilhosa obra.